2 Timóteo, capítulo 2, do verso 8 até o verso 13. Diz assim o texto sagrado: Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que, se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez por poder estar em Tua presença e ser útil para o Teu reino. Ó Senhor, eu suplico que Tu venhas me capacitar para que eu possa edificar a Tua igreja, possa levar a Tua igreja a conhecer melhor a Tua palavra esta revelada a nós através do Teu Espírito Santo. Palavra essa que o Senhor, ó Pai querido, nos dá o entendimento através do Teu Espírito, que eu possa, Pai querido, transmitir segundo o que o Senhor colocou em meu coração, para a Tua igreja, que Tu possas dar o discernimento para reter no coração só o que vier da Tua parte. Eu suplico, Pai, que Tu me use como um vaso de barro, para que o Teu nome seja glorificado. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Irmãos, poder sentar. Dando então sequência à nossa série de mensagens, tendo aqui como base essa epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Essa foi a segunda carta que Paulo então escreve a Timóteo, conhecida então como carta pastoral, visto que é direcionada ao jovem pastor. O momento que Paulo ele se encontrava já está no final de sua vida, ele então encarcerado em Roma, e ele já estava preparado para a sua morte, no qual ele entendia que era breve. Ele estava então num cárcere em Roma, diferente da sua primeira prisão. Essa é a sua segunda prisão. Na sua primeira prisão, ele estava em uma casa no qual ele alugara, e ele podia então receber dos seus amigos. Nessa condição que ele se encontra agora, não, é um cárcere, ele está ali acorrentado e tem então soldados ali supervisionando a ele. Ele já teve a sua primeira audiência, os seus irmãos, amigos ali os desampararam e ele se encontrava então só. Como ele entendia que a sua morte estava próxima, ele convoca agora a Timóteo para que possa dar continuidade ao seu ministério, para que Timóteo dê continuidade a esse ministério de pregação. Esse é o objetivo então de Paulo escrever essa carta, para investir na vida de Timóteo. Vamos aqui ao verso 8. Ele diz: lembra-te de que Jesus Cristo. No verso 2, nós vimos ali que Paulo, ele exorta a Timóteo para que ele transmitisse a outras pessoas a palavra. Ele diz aqui no verso 2: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Como nós falamos na semana passada, eu vejo aqui nesse verso 2 a real compreensão do que nós entendemos a grande comissão dada por Jesus Cristo, no qual nós somos chamados para fazermos discípulos, mas discípulos discipuladores. E é isso que Paulo ele fala aqui no verso 2, que Timóteo ele viesse fazer discípulos, viesse transmitir então a palavra de Deus. Chegando então aqui no verso 8, o que Paulo ele propõe a Timóteo é o que ele queria que fosse transmitido, o que ele quer que seja ensinado.
essa mensagem que ele queria que fosse transmitido, ele dá aqui o teor do que ele quer que Timóteo transmitisse. Então ele diz: lembra-te de Jesus Cristo. Paulo então menciona o que ele quer que fosse ensinado, a falar acerca de Cristo, que ele então pregasse a Cristo, que ele anunciasse acerca de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 22, o verso 23 diz: porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo então exorta a Timóteo acerca do que ele quer que seja transmitido, e a mensagem que Timóteo deveria transmitir é acerca de Cristo, falar sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele continua no verso 8, lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi. Quando Paulo ele menciona que Jesus Cristo é da descendência de Davi, ele está tanto declarando a natureza humana de Jesus Cristo, como também dando a ele a honra e o título de Messias. É esse o objetivo dele falar que Jesus Cristo era descendência de Davi. E quando ele diz que ele é o Messias, dando a ele esse título, no título estava contida todas as promessas que Deus havia feito para aqueles que esperavam então o Redentor. É esse o objetivo então de Paulo, falar que Jesus Cristo era da descendência de Davi. Ele continua: que ressuscitou dentre os mortos. Na ressurreição de Jesus Cristo estava a confirmação, da nossa justiça diante de Deus. E é esse o teor da mensagem que Paulo quer que Timóteo ele pregue acerca de Cristo, o Cristo que é o Messias, o Cristo onde contém ali todas as promessas dadas àqueles que estão esperando nele, mas esse Cristo que ressuscitou, confirmando então a nossa justiça diante de Deus. Romanos capítulo 4, verso 25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Nós temos na ressurreição de Cristo dos pilares, uma das bases doutrinários no cristianismo. Então, se a ressurreição de Cristo ela não fosse transmitida conforme Paulo ensinou, conforme Paulo então ele doutrinou, haveria um sério problema, um sério risco de toda a cristandade, da fé cristã, ela ter sido abalada. Por isso então que Paulo ele quer que Timóteo ele transmitisse conforme ele ensinou, até mesmo quanto à questão da ressurreição, da mesma forma, com o mesmo teor, conforme ele então ensinou a Timóteo. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 12 ao verso 20 diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Pois bem, então aqui no verso 8 ele diz: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ele ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Quando Paulo ele afirma que o meu evangelho, ele não está se referindo
que ele é o autor do Evangelho, mas é dele no sentido que ele é o ministro do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, verso 23 diz: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então Paulo, no verso 8, ele dá o teor, o que ele queria que Timóteo estivesse transmitindo, a mensagem acerca de Cristo, Cristo que é o Messias que morreu e ressuscitou, segundo o Evangelho que ele prega. No verso 9 ele diz: por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Os opositores de Paulo sempre se levantavam para querer denegrir o Evangelho, para desgastar ali o Evangelho. Então, uma das propostas desses falsos mestres, desses que estavam se levantando contra o ministério de Paulo e querer então desmerecer o Evangelho, eles diziam que Paulo era um malfeitor, e em virtude da sua má conduta, em virtude dos males que ele havia cometido, isso que o levou à prisão. Aqui Paulo está mostrando que não, que na verdade o fato dele estar preso, ainda que ele estivesse sofrendo como malfeitor, ele o estava por amor ao Evangelho. Eu sofro como malfeitor, estou aprisionado nessa condição, mas o estar aqui é em virtude dele ter o amor pelo Evangelho. Esse amor no qual ele tinha era o mesmo sentimento também que os apóstolos tinham, o sofrer por causa do Evangelho. Atos capítulo 5, do 40 a 41 diz: e concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem do nome de Jesus e os deixassem ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Paulo então lhe diz: por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Ainda que os falsos mestres, ainda que os opositores ao Evangelho queriam colocar isso, que era em virtude dele ser um malfeitor, ele diz: eu estou na condição de malfeitor, mas é por amor ao Evangelho. No verso 9 ele continua: mas a palavra de Deus não está presa. Paulo então, ele mostra que não obstante a sua prisão, não obstante o seu cárcere, não obstante o limite dele não poder estar fazendo as suas viagens, não poder estar pregando livremente, visto que ele estava ali encarcerado, acorrentado, ele fala que mesmo em virtude dessa condição, a palavra não estava presa, visto que mesmo em sua prisão, pessoas se converteram através do ministério dele. Mesmo nessa condição aprisionado, ele escreveu cartas essas que são consideradas as cartas da prisão, que edificaram então muitas igrejas. Ele diz em Filemão, o verso 10: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. A palavra de Deus não estava presa. Onésimo se converteu através do ministério de Paulo, mesmo ele preso. Filipenses capítulo 4, verso 22 diz: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Esses da casa de César podem ser os soldados que estavam ali vigiando a Paulo, então se converteram em virtude da pregação dele. Não obstante preso, a palavra de Deus não estava presa. A carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, carta aos Colossenses, carta a Filemão e a sua segunda carta a Timóteo, essa que nós estamos falando, foram cartas escritas então na prisão. Mesmo aprisionado, a palavra de Deus não estava presa. Ele continua no verso 10: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Sofrer pelo Evangelho, sofrer pela causa de Cristo, sofrer como investimento no reino de Deus, longe de ser um fardo, é um privilégio concedido para os cristãos. Ele diz aqui no verso 10: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Filipenses,
capítulo 1, verso 29 diz: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. É um privilégio que nos foi concedido, não somente crer no Senhor Jesus Cristo, mas foi nos dado também esse privilégio de poder sofrer, padecer por ele. Então, o sofrimento pela causa de Cristo, longe de ser um fardo, é um privilégio concedido aos cristãos. Continuando no verso 10, ele diz: para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Quando Paulo ele diz que esses escolhidos, eles alcançam a salvação que está em Cristo Jesus, Paulo ele deixa bem claro que a única forma de nós termos a salvação é através de Cristo Jesus. Este é o meio pelo qual aprove a Deus para que nós viéssemos a ser salvos, através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, através da pregação de Cristo Jesus. Esse é o meio usado por Deus para que alcancemos a salvação, através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, verso 21: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Paulo então, ele diz aqui no verso 10, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Ele diz que sofre, ele padece por amor do Evangelho, para que outros alcancem a salvação. É nesse sentido que Paulo então, ele diz lá em Colossenses, que ele cumpre então o resto das aflições de Cristo. O sentido de sofrer o resto das aflições de Cristo é que, por amor dos escolhidos, por amor dessas pessoas que ele está pregando o Evangelho, ele então sofre para pregar, ele padece para pregar, ele se gasta e se deixa ser gastado, conquanto que outros venham conhecer a Cristo. Então, ao ele padecer, pregando o Evangelho, que é o meio pelo qual aprove a Deus salvar os crentes, é nesse sentido então que ele sofre o resto das aflições de Cristo. 2 Coríntios 12, verso 15 diz: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Colossenses 1, verso 24: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Ele então acabou de dizer que a única forma de nós sermos salvos é através de Cristo Jesus, mas Deus ele nos salva pela pregação em Cristo Jesus. E Paulo então padecendo, sofrendo, se gastando para que outros conheçam a Cristo através desse Evangelho, é nesse sentido então que ele está cumprindo o resto das aflições de Cristo. E terminando o verso 10 ele diz: com glória eterna, com glória eterna. Como é maravilhoso nós sabermos que as promessas no qual Deus ele tem dado para nós não se restringe tão somente a esta vida, mas o que ele tem nos prometido é uma glória eterna, é uma glória futura. Ele mesmo foi nos preparar morada, e assim como nós cantamos agora há pouco, que ele voltará, e nós cremos realmente no retorno do Senhor Jesus Cristo, visto que ele prometeu que viria, ele veio, ele prometeu que morreria na cruz por nós, assim ele fez. Ele prometeu que ressuscitaria, ele ressuscitou. Ele prometeu que voltaria, nós cremos e estamos aguardando o seu retorno, e é nessa convicção do seu retorno que nós estaremos então com ele para sempre. Essa promessa de vida eterna, o que ele tem prometido para nós não se restringe somente nessa vida, mas numa glória futura. É o que ele termina dizendo aqui no verso 10, com glória eterna. 1 Coríntios 15, verso 19: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Verso 11: palavra fiel
é esta. O que Paulo ele quer transmitir aqui para Timóteo é de suma importância. Para tanto, ele quer que Timóteo tenha convicção quanto à fidelidade de Deus. Por isso que ele começa dizendo: palavra fiel é esta. Que Timóteo reconhecesse, entendesse, tivesse essa convicção que o que ele vai transmitir é algo fiel, é uma palavra fiel. Ele tivesse consciência sobre a fidelidade da palavra de Deus. Agora, é interessante nós percebermos que a fidelidade da palavra está em quem a pronuncia. Com base no caráter de quem está dizendo, com base no conhecimento que nós temos da pessoa que está dizendo algo, então nós temos a convicção que é verdadeiro e que é fiel, que vai se cumprir. Porque sabemos que a pessoa que está dizendo, ela é uma pessoa verdadeira, uma pessoa honrada. No caso da palavra de Deus, nós vemos que quem inspirou foi o Espírito Santo. Então, quando Paulo diz palavra fiel, ele está mostrando que Deus, ele é fiel para cumprir, visto que essa palavra, ela fora inspirada pelo Espírito Santo. Primeiro, a Pedro 1, verso 20 e verso 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Ele diz: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Paulo revela que a única forma de nós participarmos da vida de Jesus é morrendo com ele, é participando então de sua morte. Se nós olharmos aqui no contexto, nós vemos que Paulo ele fala sobre o seu sofrimento a favor do Evangelho. No verso 3 ele diz: sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Cristo. No verso 9 ele diz: por isso sofro trabalhos, até prisões, como malfeitor. No verso 10, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Então, quando ele diz aqui no verso 10, quando diz aqui no verso 11, se morrermos com ele, também com ele viveremos, entendemos que essa morte não diz respeito à morte física, mas sim à sua mortificação diária, visto que ele vem falando sobre o sofrimento pelo Evangelho. Então é essa mortificação diária no qual nós morremos o nosso eu e deixamos então que Cristo viva através de nós. O sentido então é que se nós morrermos, ou seja, se o nosso ego ele for mortificado, se nós deixarmos então que Cristo viva através de nós, dessa forma que participamos então da vida de Jesus. 2 Coríntios 4, o verso 10 e o verso 11 diz: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifestasse também na nossa carne mortal. Lucas 9, verso 23. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Gálatas capítulo 2, o verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É nesse sentido que ele diz aqui, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, ou seja, se nós mortificarmos a nossa vida, se nós renunciarmos o nosso eu, se nós levarmos a nossa cruz, assim nós estamos vivendo também com ele. Também com ele viveremos. O verso 12: se sofrermos, também com ele reinaremos. É interessante nós percebermos aqui esse verso 12. A palavra usada aqui por Paulo no original é upomenomei. Upomenomei. É a mesma palavra que Tiago ele usou no capítulo 1, verso 3.
E ali em Tiago, capítulo 1, verso 3, essa palavra, ela foi traduzida por paciência. Então, o sentido no qual Paulo, ele queria dar aqui, seria de perseverança, seria de constância. É esse o sentido, não de sofrimento, mas assim de perseverança. Visto que foi a mesma palavra usada também por Tiago, no capítulo 1, verso 3, e ali foi traduzida por paciência. Então, o sentido aqui é perseverança. Uma melhor tradução que nós teríamos aqui no verso 12 seria: se perseverarmos, também com ele reinaremos. O sentido é essa constância, essa perseverança, é essa continuar firme, não obstante o sofrimento, não obstante o cárcere, não obstante a prisão, não obstante as tribulações, se perseverarmos com ele. É esse o sentido. Assim também com ele reinaremos. Apocalipse capítulo 3, o verso 21 diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Lucas 21, verso 19: na vossa paciência possuí as vossas almas. Lucas 9, verso 22: e Jesus lhe disse: ninguém que lança mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por fim, Lucas 16, verso 16: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Todos esses textos é para mostrar a necessidade de nós perseverarmos, de continuarmos firmes, de não desistirmos, não obstante as dificuldades, as tribulações. E é na nossa perseverança, é na nossa consistência, é em não desistirmos. É nesse sentido que ele mostra que estaremos então reinando com ele. Ele continua no verso 12: se o negarmos, também ele nos negará. Entenda que o que Paulo está falando é o mesmo que ele acabou de dizer: se nós perseverarmos, com ele reinaremos. Ele está falando a mesma coisa aqui: se o negarmos, ele também nos negará, mas ele está falando na forma negativa, visto que as pessoas que o negam são os mesmos que não perseveram, são os mesmos que não continuam firmes, são os mesmos que não têm consistência. E da mesma forma, esses que são infiéis, esses que não são perseverantes, são esses que também não irão participar de seu reino. É isso que Paulo então lhe diz aqui no verso 12: se o negarmos, também ele nos negará, porque aqueles que não são perseverantes são os que não irão participar do reino de Jesus. Mateus 10, o verso 33 diz: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. No verso 13 ele continua: se formos infiéis, ele permanece fiel. Normalmente esse versículo ele é interpretado da forma de que, caso nós venhamos ser infiéis, caso nós não formos perseverantes, não obstante a isso, Deus ele será fiel para conosco, e mesmo diante da nossa infidelidade, pela fidelidade de Deus, nós seremos salvos. Mas se nós olharmos aqui o contexto, nós iremos entender que o que Paulo ele está mostrando aqui é que a fidelidade de Deus, ela consiste em nos negar, em virtude da nossa infidelidade. O contexto que ele mostra, que é a fidelidade de Deus que vai nos negar diante da nossa falta de perseverança, diante da nossa infidelidade, de nós não continuarmos firmes com Ele. E assim nós fazendo, não perseverarmos, não ficarmos firmes, não sermos fiéis a Ele, Ele será fiel em nos negar. O que Paulo quer que nós entendamos aqui é que, não obstante a nossa confissão, não obstante a nossa infidelidade, não obstante nós o negarmos,
isso não abala Deus em nada. Ele continua fiel. Ele é fiel independente da nossa profissão de fé, independente do que nós venhamos confessar, independente se nós o abandonarmos e sermos infiéis para com Ele, mesmo assim, Ele continua fiel. Em nada o que nós venhamos fazer abala Deus como Deus. Calvino, ele diz o seguinte: abandone a Cristo quem quiser, e isso não o privará de nada. Quando perecerem, ele permanecerá imutável. Que aqueles que o abandonem, que aqueles que forem infiéis, aqueles que o negarem, aqueles que não perseverarem, aqueles que forem infiéis, isso em nada vai abalar a Deus. Ele continua sentado em seu trono, ele continua fiel. Deus não depende de nossa profissão de fé para que ele continue fiel. Ou seja, independente do que nós fizermos, isso em nada abala a fidelidade de Deus. Continuando no verso 13, ele diz: não pode negar-se a si mesmo. Jesus não se assemelha a nós, assim jamais se desvia de sua própria verdade. Verso 13, ele não pode negar-se a si mesmo. Essas são verdades que mostram acerca da imutabilidade de Deus. Hebreus capítulo 13, o verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Lições que nós podemos aprender aqui desse texto. A primeira lição: sofrer pelo Evangelho, longe de ser um fardo, é uma honra concedida aos cristãos. A segunda lição: a única forma de participarmos da vida de Cristo é participando de sua morte. A terceira lição: Deus é Deus, independente da nossa confissão. Mesmo que o neguemos, mesmo que o rejeitemos, Ele continua sentado em seu trono, cheio de glória e de majestade. A Ele a honra, a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, damos graças pelo privilégio de poder conhecer verdades acerca de Ti, contidas em Tua bendita palavra. Que nós, ó Pai querido, venhamos continuar firme, olhando para o Senhor como autor e consumador de nossa fé. Que nós, ó Pai querido, venhamos descansar na Tua graça, na Tua bondade, e diante dela buscarmos, ó Pai, que dá agradar a Ti. Ajuda-nos, ó Pai querido, é o que eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.